vou pegar aquele projeto que a gente gravou anteriormente, tá? E vou fazer a alteração dele para o LED funcionar da forma correta, tá? Então aqui ele está queimando por conta da corrente que é superior ao que o LED suporta. Então o LED ele trabalha com uma voltagem de 1,8 a 2,5 volts, tá? E como eu estou conectando ele numa potência aqui de 5 volts, eu vou passar uma corrente maior do que a que esse LED consegue suportar, tá? Então a corrente ali está de 483 mA, esses cálculos depois a gente vai aprender a fazer, e o LED suporta apenas 20 mA, ou seja, uma corrente muito superior a que ele consegue suportar, tá? Observem que eu não conectei os cabos diretamente nas hastes do LED, porque quando eu faço a conexão desse cabo com uma das colunas, por exemplo, a coluna 9 tem 5 furinhos aqui na parte superior. Ó. Em qualquer um desses furos da minha placa que eu fizer a conexão com esse cabo, vai passar a corrente, porque esses pontinhos aqui, esses furos, eles são todos conectados na parte interna da placa. Ou seja, em qualquer um deles que eu conectar, vai passar a corrente, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar o LED para cá, e um desses cabos aqui eu vou retirar, pode ser positivo ou negativo. Eu vou tirar o positivo e vou incluir agora no meu circuito um outro dispositivo, um outro componente que é o resistor, tá? O resistor, eu vou rotacionar ele aqui nessa ferramenta, rotacionar ou utilizar a tecla R, como ele indica ali, ó. Eu vou rotacionar para colocar ele dentro da minha placa. E observe que um dos terminais, no caso aqui o terminal 1, eu vou colocar na mesma coluna daquela haste do LED que não tem mais a conexão aqui em cima, né, que no caso aqui é positivo. O que vai acontecer? A minha corrente vai passar por uma haste do LED, vai passar por dentro do LED e depois vai passar pelo meu resistor. Aí observe que o resistor tem um terminal 2 que está lá na coluna 13. E eu vou pegar qualquer um desses furinhos aqui da minha protoboard e vou fazer a conexão na parte superior que tem energia. No caso aqui eu preciso conectar justamente no polo positivo para fechar o meu circuito. Agora eu tenho um circuito completo e observem que eu tenho um resistor aqui com a resistência de 1 kΩ. Tá? Eu vou colocar uma resistência aqui de 150 ohms. Tá? Eu vou mudar a unidade. Ohm é a unidade que a gente utiliza para resistência, tá? E a gente vai fazer essa simulação. O resistor, ele é uma pecinha que é utilizada dentro de um circuito para basicamente ter a seguinte função: pegar parte da energia elétrica do circuito e fazer a transformação dessa energia elétrica em calor. Então ele vai dissipar essa energia elétrica na forma de calor. Fazendo a simulação, a gente vai observar agora que o nosso LED vai acender. Se a gente colocar um resistor com a resistência mais alta, a gente vai ver que o LED vai perder um pouco da luminosidade, porque o resistor vai captar mais energia do circuito. E se a gente colocar um resistor com resistência muito baixa, a gente pode sobrecarregar o LED. Observe que agora ele tem um aviso de erro aqui, ó, falando que ele tem uma corrente atual passando pelo LED de 28,6 mA. Isso aqui pode danificar o nosso componente, tá? Então é interessante você sempre trabalhar com a resistência um pouco maior do que o limite que aquele componente trabalha, tá? E aí, uma maneira da gente calcular o tamanho da resistência que a gente precisa é utilizar uma tabela de resistores aqui, de faixas de resistores. Então observe que para a gente calcular aquelas faixinhas que aparecem no resistor, quando eu mudo o valor da resistência, ele muda a cor da faixa, né? A gente usa uma tabela que possui aqui 3 faixas, isso para um resistor que tem 5 faixas, que é basicamente, o nosso caso aqui ele tem 4 faixas, né? Num resistor de 5 faixas, ele trabalha com 3 faixas iniciais, que vai dar para a gente o valor básico de resistência, e aí na quarta faixa eu posso multiplicar esse valor inicial por 1, por 10, por 100, por 1000 e assim por diante, ou seja, a gente vai trabalhar aqui com multiplicação com potência de base 10, ok? Então basicamente é isso. Agora a gente tem um circuito com LED funcionando, beleza?